Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal entrando aí. Hoje eu vou falar a respeito para vocês de um assunto, na verdade, que é bem prevalente, né? Uma doença dermatológica que é muito comum. A gente acaba vendo até mais agora no inverno, com um clima mais seco, a tendência a banhos mais quentes, e isso piora muito a dermatite seborreica. Em termos também de muito estresse psicológico, estresse físico que a gente tem com essa pandemia, a dermatite seborreica ela fica mais evidente. Bom, o que é a dermatite seborreica? A dermatite seborreica nada mais é popularmente conhecida como caspa, ela também dá as lesões mais descamativas e avermelhadas na face, também no tronco. A gente tem hoje na live bastante foto a respeito disso e vai ser bem ilustrativo, tá? O objetivo dessa live na verdade, é mais de um caráter informativo mesmo, para a gente saber realmente o que causa ela, quais são os mitos que cercam também a dermatite seborreica, quais os tratamentos que a gente consegue fazer na dermatologia. Então, a dermatite seborreica é um eczema que a gente chama, então aquela lesão mais avermelhada, descamativa, com um prurido, que é a coceira, né, eventual, então às vezes tem, às vezes não tem. É uma doença crônica, então realmente ela não tem uma cura. As pessoas, os indivíduos que são acometidos por essa doença vão ter para o resto da vida, então vão ter períodos de melhora e períodos de piora com o tratamento. Ela é muito prevalente, cerca de 5% da população vai ter dermatite seborreica, tem a dermatite seborreica, ela é mais comum em homens e ela também tem um pico ali da incidência dela de 40 a 70 anos. Que são nos homens principalmente. Ela também tem uma tendência a ser mais evidente em portadores de HIV. 85% dos portadores do vírus eles têm a dermatite seborreica, que é um pouco diferente, um pouco mais extensa, mas isso ilustra bem também a questão imunológica, né? A gente sabe que no paciente com HIV há uma deficiência imunológica. Isso exacerba principalmente a questão da dermatite seborreica. A respeito da causa dela, é bom falar, na verdade, antes disso, que ela não é uma doença contagiosa, não é por falta de higiene, aí a gente já quebra um dos paradigmas, né, dela, e ela também não é causada por falta de higiene, basicamente isso, não é uma alergia também, não é nada disso. Hoje, na dermatologia, existe até uma falta de consenso, apesar de ser uma doença muito comum, o mecanismo da fisiopatologia, né, da causa dela propriamente dita, ainda não é totalmente elucidado para a gente. O que a gente sabe ao certo é que tem uma participação de um fungo, que é um fungo comensal, que a gente chama, então todos nós temos esse fungo na nossa flora normal da pele, que é a malacésia. A malacésia, ela na verdade, ela vai estar aumentada nesses pacientes, mas isso não correlaciona, a quantidade de fungo não se correlaciona com a gravidade da dermatite seborreica. Isso é bem importante. Mas a gente tem outros fatores envolvidos e principalmente a gente considera que um fator imunológico, então há uma deficiência nesses indivíduos mais predispostos da doença, há uma deficiência na imunologia e há uma predisposição maior nesses indivíduos por uma questão até genética. A gente sabe também que há uma participação da seborreia, que a gente diz, né, aquele aumento da oleosidade, mas isso não é uma regra, como a gente viu também na acne, então pode estar presente ou pode não estar, tá? A gente sabe então que esse fungo ele causa uma lesão na pele, principalmente os subprodutos, ele se alimenta mesmo dos restos celulares do nosso couro cabeludo, da nossa pele de modo geral, e esses subprodutos que ele gera, esses metabólitos, vão gerar uma dermatite que a gente chama, então uma irritação na pele. A gente sabe também que o tratamento com antifúngico, por que a gente, na verdade, descobriu, né, que a malacésia fazia parte dessa etiopatogenia da doença? Principalmente porque os antifúngicos, eles melhoram muito a doença.
Em contrapartida, os corticoides também melhoram muito a doença, e que não é de se esperar numa doença fúngica. Então, para a gente ver que realmente tem outros fatores envolvidos, e principalmente até imunológicos. A gente sabe que alguns fatores também influenciam, que são as drogas, os arsênicos, o ouro, a clorpropramida, o lítio também piora, os psoralênicos que a gente utiliza para melhorar a absorção das radiações ultravioleta, principalmente em doenças que melhoram com a fototerapia. A gente sabe que outras drogas também dão aquelas lesões que a gente chama de dermatite seborreica símile, como a cimetidina, até o zinco oral. E a gente sabe que alguns fatores são agravantes, e aqui também há uma discordância na literatura, quanto alguns autores brasileiros falam que o calor, a umidade, a retenção ali do suor favoreceria a questão da dermatite seborreica. A gente sabe que outros autores falam justamente o contrário, que na verdade o frio ou o clima mais seco favoreceriam a dermatite seborreica, que é o que na verdade a gente acaba vendo mais na prática. O que é certo é que os alimentos condimentados podem influenciar, mas a dieta realmente tem um fator menor aqui de agravante na questão da dermatite seborreica. A gente sabe também que as roupas, os estresse físico e emocional, principalmente, isso daí altera realmente várias doenças dermatológicas, inclusive a dermatite seborreica. Isso é bem claro para a gente, tá? Alguns quadros neurológicos também influenciam bastante na questão da dermatite seborreica. Então a gente sabe que alguns pacientes, por exemplo, com Parkinson, eles têm uma incidência maior da dermatite seborreica. A gente sabe que alguns pacientes que também sofreram infarto ou um AVC, nessa recuperação, eles têm uma tendência também a ter mais dermatite seborreica, tá? O álcool também influencia bastante e é basicamente de fatores de agravantes que a gente tem, seriam mais ou menos isso. Bom, vamos passar agora para questões do quadro clínico, na verdade, que eu acho que é bem ilustrativo. Então, aqui, o primeiro quadro clínico, uma primeira foto que eu gostaria de mostrar, é realmente aquela placa, aquela descamação que a gente, aqui não está tão, mas a gente chama de mais seca, mais destacável mesmo do couro cabeludo, é uma descamação furfurácea que a gente tem um eritema, ou seja, esse avermelhado de fundo, e essa descamação furfurácea. Aqui vale um adendo também que a caspa, na verdade, ela é um espectro, a dermatite seborreica tem um espectro, e a caspa seria o menor deles. Então, a evolução da caspa seria uma dermatite seborreica, tá? Isso é bem claro nos estudos americanos, que eles têm até uma diferenciação, caspa eles chamam de Dandruff, e a dermatite seborreica é a dermatite seborreica mesmo, tá? Aqui no Brasil a gente não tem essa diferenciação, então a gente não tem um termo médico para caspa, ficou mais genérico mesmo esse termo da descamação mais furfurácea. Então essa descamação teria uma evolução para a dermatite seborreica, tá? Aqui que a gente tem até essa descamação um pouquinho mais destacável, essa descamação furfurácea, essas escamas graxentas que a gente chama, tá? Então isso é bem comum da dermatite seborreica. É um diagnóstico até meio difícil das pessoas aceitarem que tem uma descamação, porque realmente é muito estigmatizante. Elas ainda relacionam isso com a falta de higiene, e a gente já viu ali da questão dos fatores que predispõem as causas da dermatite seborreica, que não é bem assim, né? A gente também tem a dermatite aqui, principalmente na coroa, que a gente percebe uma coroa de dermatite seborreica. Então, esse avermelhado que transcende a linha do cabelo, isso é bem típico também da dermatite seborreica. Então, faz até um diagnóstico diferencial aí pra gente, né? Pra gente pensar logo nela, tá? Então, isso aqui no couro cabeludo. Aqui pra gente só ter um esquema assim, porque realmente a dermatite seborreica ela pode dar uma queda de cabelo, e isso é bem frequente, na verdade. Então a dermatite seborreica, essa descamação crônica, ela precisa ser tratada porque ela causa queda de cabelo, e isso é bem, a gente consegue ver bastante na prática mesmo, tá? Esse é basicamente um esquema, na verdade, falando da imunologia mesmo, da caspa,
fazendo uma oclusão aqui do folículo, e isso levaria aos fios ficarem numa fase que a gente chama de telógena, que seria uma fase que eles já caem com mais frequência, tá? Mas ela também não dá só no couro cabeludo, tá? Então a dermatite seborreica, ela dá principalmente nessas áreas da face, ela dá no tronco também, áreas que não tem tanta glândula sebácea, aí a gente também vê que também a participação do sebo ali é meio contraditória. Então regiões, por exemplo, como axilas, ou regiões que a gente chama de intertriginosas, são regiões de atrito, elas também favorecem a dermatite seborreica, principalmente em indivíduos mais obesos, mas isso é um pouquinho até mais raro, tá? Bom, mas aqui na face a gente percebe bem as regiões que ela acomete aqui, que é a região perioral, a região que a gente chama no meio da face, que é a glabela, região das sobrancelhas e região dos cílios, que dá o que a gente chama de blefarite, que é uma inflamação ali da raiz do cílio mesmo, a blefarite marginal, tá? Aqui também uma lesão bem comum que a gente vê na face, então aqui ao redor da asa nasal, essa escama um pouquinho, até aqui está mais aderida, mas com esse eritema, isso é bem típico da dermatite seborreica também, tá? Aqui, novamente, ao redor do nariz, é o que a gente consegue ver de maior evidente na dermatite seborreica. Aqui uma lesão um pouquinho mais extensa, pegando toda a área do dorso nasal, inclusive aqui das bochechas um pouquinho. Tem na região da glabela que a gente chamou. Então isso aqui é um quadro bem típico mesmo da dermatite seborreica, tá? Aqui a gente também tem uma lesão bem comum nos homens, principalmente quando está nascendo a barba. A gente percebe que essa região do queixo ela é mais afetada, principalmente pela dermatite seborreica, tá? Isso é evidente também, que a gente consegue perceber. Aqui as lesões, acho que tá um pouquinho ruim de ver. Essas regiões aqui no tronco, basicamente, que são as lesões que a gente chama de petaloides, elas têm uma configuração um pouquinho diferente das lesões que a gente viu anteriormente. Elas são mais arcinadas, né? Formam mais um desenho, uma forma de pétala também. Essas são as alterações que a gente percebe principalmente no tórax. Aqui para a gente perceber que também então áreas intertriginosas que a gente percebe a dermatite seborreica, faz diagnóstico diferencial com algumas doenças que a gente tem especificamente nessa localização. Ela dá esse aspecto um pouquinho mais até avermelhado que a gente tem e favorece também algum crescimento de, por exemplo, de alguns outros fungos como a cândida. Isso também é comum. Tá? Para a gente também saber que afeta também crianças, dando a ptiríase captis, que a gente chama. Então, crianças ali por volta da segunda semana de vida, até mais ou menos uns 6 meses, elas têm os hormônios maternos, principalmente os andrógenos, que a gente chama, que são a testosterona, basicamente, eles estimulam a glândula sebácea da criança, que acaba tendo um pouquinho mais de lesão, principalmente no cabelo. Mas a gente consegue ver aqui também uma crosta láctea, que a gente chama, então essa superfície um pouquinho mais aderida, essas escamas mais amareladas, que a gente chama, bem aqui na região dos cílios, da glabela, da sobrancelha. A gente consegue perceber também que na criança elas assumem uma configuração um pouquinho de mais extensa, então são várias regiões do corpo acometidas, então além de tronco, aqui na região intertriginosa que a gente chama, então dá uma candidose, dá uma eritrodermia, né, uma reação mais avermelhada que a gente percebe. Então, todo, na verdade, simétrica, né, em várias regiões do corpo acometido, isso é comum também na criança. Aqui, a gente precisa diferenciar também a dermatite seborreica de algumas síndromes que cursam com febre, com mal-estar, com diarreia, que dá essa dermatite seborreica um pouquinho mais eritrodérmica. Então, todo o corpo começa a ficar avermelhado. Isso aí é bem grave, na verdade, a gente precisa de um suporte. Na verdade,
Até nas lesões dos adultos a gente pode acontecer esse tipo de lesão, né? Principalmente por tratamentos mais intempestivos. Então, isso aqui vale a pena a gente investigar uma síndrome de Leiner, principalmente relacionada à deficiência do complemento C5. Então, para a gente também ilustrar que ela também tem esse componente imunológico bem patente mesmo na doença, tá? Bom, então esse é o quadro clínico da dermatite seborreica. A gente tem vários tipos de lesões, é um quadro bem extenso, na verdade. A gente sabe, por exemplo, também que os pacientes com HIV eles têm uma tendência a ter a doença um pouquinho mais grave, também com outros comemorativos, que daí já não é tanto o intuito dessa live. A respeito dos tratamentos que a gente tem hoje em dia vai depender, claro, da questão principalmente da extensão da doença, né? Então, quando, por exemplo, tem crostas mais aderidas, a gente pode, por exemplo, no couro cabeludo, a gente pode usar queratolíticos, que a gente chama, então ácido salicílico. O corticoide é variável, mas a gente geralmente utiliza, principalmente numa lesão como dermatite seborreica mesmo, não tanto a caspa em si. Então a gente pode utilizar, lembrando que corticoides deve ser sempre prescritos com supervisão médica, claro, né? Toda a medicação na verdade. Mas a gente consegue usar, por exemplo, corticoides mais potentes no couro cabeludo, que é um pouquinho mais espesso, até para ele penetrar melhor. Na face a gente acaba utilizando mais corticoides de média e baixa potência, que tem uma resolução bem importante já, não precisa usar um corticoide tão potente. Nas lesões do tronco a gente acaba usando menos corticoides um pouquinho mais potentes, porque realmente pela penetração dele, tá? Nas áreas principalmente que a gente chama intertriginose, então ali das flexuras, a gente não pode usar tanto corticoides por conta dos efeitos colaterais. A gente sabe que a maceração ali, o atrito mesmo, ele faz com que a medicação fique mais potente, ela fique mais absorvida pela pele. E mesmo raciocínio vale para a criança que tem uma superfície corpórea relativamente maior do que do adulto, proporcionalmente, e ela absorve, a pele dela é muito mais fina que os dos adultos. Então essa absorção do corticoide, principalmente, que é um anti-inflamatório, ela acaba acontecendo de uma forma maior, né? Então a gente tem mais cuidados também com as crianças. Acho que um dos pilares também do tratamento, a gente sabe que diminuindo a população da malacésia, a gente tem sim melhora da condição. Então derivados imidazólicos que a gente chama, o cetoconazole, muito importante, o sulfeto de selênio, muito interessante. Eu gosto bastante do peritionato de zinco. Então todos esses são medicações que a gente pode utilizar, sim, são bem aceitas e são bem resolutivas, na verdade. Tem um efeito muito interessante, muito legal. Outras medicações que a gente pode utilizar também são os derivados do alcatrão, então principalmente aquelas mais resistentes, a gente começa a usar terapias um pouco mais diferentes, né, do habitual mesmo. A gente tem uma condição também que eu acabei não comentando, mas ela é muito semelhante, e inclusive se a gente tirar um fragmento de pele e olhar no microscópio, ela é muito semelhante à psoríase também, principalmente no couro cabeludo. Então aquela dermatite seborreica que a gente vê que ela é recalcitrante, que ela é difícil de tratar mesmo, a gente tem que pensar na psoríase, porque o quadro clínico é muito semelhante, mas claro, a psoríase dá uma lesão um pouquinho mais, umas escamas mais aderidas, ela tem um avermelhado, um eritema que a gente chama também mais intenso, a tendência dela é sangrar mais fácil, né, que a dermatite seborreica. Então a gente tem algumas diferenças que levam a gente a diagnosticar uma ou outra, tá? A gente também tem as medicações orais que a gente consegue fazer. Então o itraconazol é uma medicação bem interessante, ela consegue até remissões um pouquinho mais prolongadas, por pelo menos umas 3 semanas a gente utiliza ele. Claro que são lesões um pouquinho mais intensas, né, que a gente vai utilizar a medicação oral, até porque ela tem efeitos colaterais que são importantes, principalmente a nível de fígado.
E é basicamente isso. A gente tem o tea tree, a gente tem outras opções também que são mais adstringentes, que são interessantes para a dermatite seborreica também e que valem a pena a gente ressaltar aqui. Eu gosto bastante, a gente hoje tem até formulações prontas que a gente utiliza, que são hidratantes, que tem o peritionato de zinco, então tem derivados de zinco, que apesar do zinco oral, né, a gente vê ali que pode ter alguma influência e dar uma dermatite símile, né? A gente sabe que ele topicamente ele tem um efeito imunomodulador muito interessante. Então a gente acaba utilizando, tem formulações prontas e eu acabo receitando bastante para os pacientes. Tem uma textura bem legal também. Para aquele paciente que tem uma dermatite seborreica mais leve, principalmente no rosto, e que na verdade, uma forma de prevenção. Bom, eu acho que seria isso, então, pessoal. Eu vou abrir aqui para os comentários para ver se vocês têm algumas dúvidas. Mas eu acho eu acho que a gente precisa, na verdade, desestigmatizar a doença, principalmente por conta da questão de higiene mesmo, que os pacientes até ficam meio ressabiados, assim, será que é isso mesmo, né, essa lesão? Será que realmente é a descamação, principalmente as mulheres? Mas a gente sabe que não é só isso, né, não é questão de... A gente sabe que lavagens mais frequentes realmente vão diminuir a população do fungo, vão diminuir o substrato que ele tem, que é ali do extrato córneo que a gente tem na pele. Mas não é só isso, a gente tem uma predisposição toda imunológica mesmo de cada pessoa e a gente precisa desestigmatizar essa doença, sim, com certeza. Feito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha explanação aqui a respeito da doença. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também de tema que vocês queiram saber a respeito, eu estou à disposição. Podem mandar direct ou dúvidas mesmo nos comentários, que eu vou deixar isso no IGTV. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mesmo, que eu respondo sem maiores problemas, ok? Deixa eu ver. Eu percebi que meus cílios começaram a cair, entramos com antibióticos. A respeito dos cílios... Ah, entendi. É da blefarite. Exatamente, pode acontecer isso. Então, a blefarite, que a gente chama, né, aquela blefarite marginal, principalmente relacionada à dermatite seborreica ali na área dos olhos, pode dar realmente essa queda nos cílios. Então é interessante a gente lavar com aquele shampoo Johnson, aqueles shampoos mais suaves, que tem um pH mais semelhante à pele, né? Na verdade, mais semelhante à lágrima fisiológica, então que não deixam arder nem nada disso, né? Um pH mais próximo a 7, né? Então, são interessantes. A gente também tem formulações prontas que são exclusivas para isso, realmente, para essa limpeza na área dos olhos. A gente tem os corticoides também para a área dos olhos, né? Corticoides, claro, de baixa potência, porque é uma região com uma pele mais fina. E a gente tem também a opção, depois, claro, de tratamento e tudo mais, de recrescimento dos cílios. Então a gente tem os colírios que a gente passa bem ali na margem dos cílios, na sobrancelha também, que tem esse efeito, né, de realmente recrescimento dos cílios. É bem interessante, na verdade, utilizam bastante para estética, mas também a gente pode e deve utilizar, né, quando precisa, quando tem quando caem os cílios. Isso é bem interessante. Certo, pessoal? Então eu acho que é isso. Fico à disposição então de vocês, né? E mandem sugestões também do que vocês querem ouvir por aqui, ok? Até mais, tchau!